Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para refletir com vocês acerca de um verso da autoria de nossa memorável, inesquecível Cecília Meirelles, verso este por meio do qual a Cecília nos coloca diante da seguinte reflexão: o vento é o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Ora, por meio deste verso, a Cecília nos faz refletir acerca de certos acontecimentos, certos eventos, certas situações diante dos quais todos nós estamos sujeitos. Ora, todos nós somos passivos de sofrer alguma intempérie, passar por alguma tragédia, alguma perda, vivenciar uma situação extremamente adversa, ou seja, todos nós estamos sujeitos a passar por determinados problemas, determinadas situações cuja causa é externa a nós, eventos fortuitos, eventos que não resultaram de nossa vontade, sobre o qual nenhuma ação direta ou indireta exercemos, eventos que transcendem o nosso querer, que transcendem o nosso controle, que transcendem a nossa vontade. Ora, todos nós, pela simples condição humana, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Agora, o que mais nos chama a atenção no verso da Cecília é que, embora nós estejamos propensos, nós sejamos passivos em sofrer determinado acontecimento, todavia, a resposta que podemos dar a este acontecimento parte de nossa forma de nos relacionar com ele, parte da postura que iremos assumir diante dele. Ora, diante de um evento que me sobreveio, diante de uma tragédia, diante de uma perda, diante de um processo adverso, diante de uma intempérie sobre a qual eu não tive influência, eu não exerci influência alguma, sobre a qual eu não desempenhei ação alguma, ou seja, um evento cuja causa não está em mim, mas em outros contextos, em outros elementos, poderíamos dizer, em outros seres, ou seja lá o que for. Ora, diante de uma situação dessa, diante deste quadro, eu sou uma figura passiva. Por quê? Porque eu sofro a ação. Todavia, a passividade não é uma condição definitiva. Não é o absoluto que se impõe sobre a minha vida. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha sido o sujeito responsável por esta intempérie, todavia, a postura que eu irei assumir diante dela, minha forma de me portar diante dela, a ação que daí eu posso desencadear, isto sim tem como causa o meu ser. Isto sim faz de mim agora não mais um sujeito passivo, mas um sujeito ativo.
eu posso assumir determinada postura, determinado comportamento, agir de certa forma diante desta intempérie sobre a qual eu sou a vítima, eu sou aquele que padeceu a ação, eu sou o sujeito paciente. Ora, a Cecília vai nos afirmar que o vento é o mesmo. Ora, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos às mesmas fatalidades, às mesmas tragédias, às mesmas intempéries, às mesmas hostilidades. Entretanto, cada um de nós tem uma forma de agir, de se comportar, de se relacionar com tudo isso. Ora, eu espero que diante de um cenário adverso, diante de uma intempérie sobre a qual você não foi o principal responsável, ou sequer a causa disso teve alguma parcela de responsabilidade sua, eu espero que você se relacione com essa intempérie da melhor forma possível, que você consiga abstrair dela aquilo que de alguma forma te torne um sujeito, faça de você um sujeito melhor, faça de você uma pessoa melhor. Ora, eu espero que diante dessas intempéries você simplesmente não se veja frente a elas como uma figura cuja passividade será uma condição absoluta, imperativa. Pelo contrário, que você possa, diante dela, potencializar toda a sua capacidade, toda a sua força, toda a sua energia para superá-la, para reagir a ela da melhor forma possível, para ser um sujeito ativo, mesmo não capaz de reverter esse cenário, mas para impor os limites das consequências que esta ação irá exercer sobre a sua vida. Eu me recordo que num dos livros do Victor Hugo, se não me falha a memória, os Trabalhadores e o Mar, os Trabalhadores do Mar, se não me falha a memória, foi nesse livro que Victor Hugo abriu a obra por meio de uma história, de uma ilustração que cai bem acerca disso que nós estamos falando. Ora, nesta ilustração, Victor Hugo nos coloca diante de um pai e seu filho exilados numa ilha longínqua de sua terra natal. Ora, depois de um breve silêncio, o filho se volta para o pai, ambos condenados a perecer naquele exílio, naquela ilha. O filho se volta para o pai e lhe faz a seguinte pergunta: pai, o que tu irás fazer agora? No que o pai lhe diz: eu ficarei aqui contemplando o oceano. Depois de uma pausa, depois de um breve silêncio, o pai agora pergunta ao filho: e tu, meu filho, o que farás agora? No que o filho responde: eu, meu pai, irei traduzir Shakespeare, O Oceano. Ora, por meio desta ilustração, nós vemos duas figuras que foram vítimas do mesmo vento, que foram afetadas pelo mesmo drama, pelas mesmas circunstâncias, pela mesma situação trágica. Entretanto, a postura de ambos diante deste vento foi extremamente distinta. O pai decidiu assumir uma postura contemplativa e ficou ali contemplando o oceano. O filho, por sua vez, resolveu agir dentro daquelas circunstâncias
de modo a amenizar as consequências daquela situação sobre a sua vida. Este lançou mão do papel, lançou mão da pena e iniciou uma tradução da obra de William Shakespeare. Olha, eis aí um belo exemplo acerca de um drama que abateu tanto um quanto o outro, mas que nos coloca frente à possibilidade que cada um tem de assumir diante deste drama uma posição meramente contemplativa ou uma posição meramente ativa. O pai simplesmente optou pela inércia, em ficar ali contemplando o oceano. O filho optou em traduzir para a sua língua um oceano chamado William Shakespeare. Um opta pela contemplação, o outro opta pela ação, o outro opta por um fazer, por um agir, por uma obra. São as únicas duas possibilidades que temos diante dos ventos que sopram sobre todos nós. Vejamos qual que é a melhor, vejamos qual que vai amenizar os impactos destes ventos, destes temporais sobre as nossas vidas. Vejamos qual opção será a mais construtiva, a que dará um sentido novo, talvez, a toda esta dramaticidade. Um forte abraço e até a próxima.